Hi guys, how are you? Aqui é o professor Richard, língua inglesa, tá? Estou gravando aqui esse vídeo para dar algumas orientações a respeito da APC de março, tá bom? Eu sei que ele deve estar chegando com um pouco de atraso, mas se você ainda não conseguiu fazer ou se você está tendo dificuldade, você pode ouvir as explicações aqui. Qualquer coisa você pode também mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Nesse mês de março, nós vamos falar sobre phrasal verbs. O que são os phrasal verbs? São os verbos frasais, né? É lógico, em português, que eles são, geralmente eles vêm acompanhados de uma preposição ou de um advérbio, ou seja, não é uma única palavra. Tá? Então os phrasal verbs geralmente são duas palavras, o verbo, né, em si, acompanhado por uma preposição ou por um advérbio. Tá? Para que servem os phrasal verbs? Os phrasal verbs, na verdade, eles não podem ser traduzidos literalmente para a língua portuguesa, ou seja, quando você pega um verbo, só ele sozinho ele tem um sentido, mas quando ele se transforma num phrasal verb, na língua inglesa, às vezes ele muda completamente o sentido, às vezes muda um pouco só, ou às vezes muda completamente, certo? E aprender os phrasal verbs é importante porque é uma forma de você aprender um pouco de como um nativo da língua inglesa fala. Porque às vezes a gente aprende tantas regras na língua inglesa, mas a gente esquece que às vezes a língua não segue regra, né? Quando o falar não segue regra. Então às vezes falam coisas assim que não tem como traduzir, né? Por quê? Porque são expressões que eles utilizam, certo? Então os phrasal verbs são composto por um verbo mais uma preposição e que geralmente muda um pouco do sentido do verbo se ele estiver sozinho, tá? Aqui na língua portuguesa a gente podia fazer uma comparação com a língua portuguesa, certo? Por exemplo, o verbo frasal da língua portuguesa. Que exemplo nós poderíamos citar? Por exemplo, o verbo cair. O verbo cair você sabe que caiu. Alguma coisa está em cima e vai para baixo. Então caiu. Né? Você tropeçou, caiu e cai. Então é algo que vai para baixo. Caiu. Certo? Só que se eu falar assim para você, cai fora, eu não estou mandando você cair. Certo? Eu estou mandando você sair. Você sair do lugar onde eu estou, ou sair de onde você está, certo? Então, o phrasal verb é mais ou menos desse jeito. Você observa que o verbo cair, quando fala assim, cai fora, o verbo cair toma outro sentido. Já não é mais de cair, né? Eu vou usar um pleonasmo aqui, já não é mais de cair para baixo, certo? É o sentido de sair, tá? Então, o phrasal verb na língua inglesa é mais ou menos isso também. Tá? Às vezes um verbo tem um sentido, mas quando se junta com uma preposição ou um advérbio, ele acaba tomando outro sentido. Isso acontece na língua inglesa também, assim como acontece na língua portuguesa. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Ó. Olha só. Por exemplo, aqui, tomar conta. Na língua portuguesa. Né? Tomou conta do lugar. E se você pega o verbo tomar e a palavra conta, as duas coisas não tem nada a ver, assim, com o sentido. Certo? Tomou conta, quer dizer, dominou, né? Certo? Ou dar conta, você não dá conta de fazer isso. Quer dizer, você não consegue fazer isso. Então, o dar e conta, né? Cair fora, que nós já falamos, né? Jogar e assim por diante. Jogar fora, né? E assim por diante. Tá? E aqui nós temos alguns exemplos de phrasal verbs na língua inglesa, tá? Essa tabelinha aqui, ó. Só que eu vou fazer assim, eu vou encerrar o vídeo aqui agora, esse vídeo, certo? Para depois continuar, para não ficar muito extenso, porque senão às vezes, dependendo do celular, de como for o seu celular ou sua conexão com a internet, pode ficar meio pesado se ele ficar muito grande, tá? Então eu vou finalizar, aí continuo no próximo.